No caso dos Estados Unidos, essa característica da guerra ajudou muito a desenvolver a sua capacidade industrial, né, com o surgimento de novos setores, com a pesquisa tecnológica voltada para a guerra, que, na verdade, deu frutos depois, no período posterior. Né. A diferença entre a Primeira e a Segunda Guerra é que, na Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra, a desmobilização produtiva do esforço bélico para a indústria civil foi completa. Aliás, é uma coisa curiosa, é que, no final da Primeira Guerra, a ansiedade para desmobilizar, para desmontar os controles, né, porque a economia foi praticamente socializada, né, você tinha controle de preços. O War Board, o board de mobilização para a guerra, controlava todas as quantidades de matérias-primas, etc. Né, e eles desmobilizaram rapidamente. Depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade, né, todo aquele esforço de guerra permaneceu sob a forma do complexo industrial militar, que já em 52 foi apontado com Eisenhower como um centro, um foco de interesses importante, surgido dentro do Eisenhower, né, que era general, disse, olha, a democracia americana tem alguns problemas, entre esses o fato de que você tem um conjunto de interesses que hoje é importante na definição das políticas estratégicas e econômicas nos Estados Unidos, né? Esse setor, hoje em dia, mobiliza diretamente cerca de 600 bilhões de dólares. Né? Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sobretudo durante a Segunda, você transformou as fábricas de geladeira em fábricas de tanques. Você transformou as fábricas de automóveis em fábricas de tanques e as fábricas de geladeiras em fábricas de metralhadoras. Né? O que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo por conta da Guerra Fria, que você cria um setor militar permanente dentro da indústria americana, né, que faz parte do dinamismo e do funcionamento dessa economia. Então, não há nenhuma chance, nenhuma possibilidade, né, porque ela está entranhada por dentro, e não só entranhada por dentro, boa parte da pesquisa tecnológica americana depende do seu setor militar espacial. Vai se criar o que uns chamaram inicialmente de um complexo industrial militar, mas eu aqui, até usando uma expressão de um senador chamado Fulbright, utilizo a ideia de que é um complexo industrial, militar e científico ou acadêmico. Esse complexo, que tem 3 pernas, na verdade, ele vai criar uma articulação inédita entre as universidades, os laboratórios das grandes firmas supridoras essenciais dos armamentos. Vocês têm aí a AT&T, a Boeing, Raytheon, uma coleção significativa de grandes empresas industriais produtoras de armamentos, mas e seus laboratórios, né? Os grandes laboratórios acadêmicos e a coordenação das agências militares, dirigindo, estabelecendo e definindo as metas e os alvos estratégicos para o deslocamento do próprio conhecimento. Então, a ideia aqui, não é, é que, se nós olharmos os anos 50 e os anos 60, nos grandes laboratórios, tanto do MIT, quanto da Universidade da Califórnia, quanto de Stanford, quanto de Columbia, e olharmos os laboratórios de empresas como a Boeing, a AT&T, a Lockheed, nós vamos perceber uma interação extraordinária entre projetos, engenheiros, enfim, há uma expressão até de um estudioso de tecnologia nos Estados Unidos que olhava para o laboratório, por exemplo, da Califórnia, o laboratório de física da Califórnia, por exemplo, e perguntava, eu não sei se isto aqui
é um laboratório de governo ilhado dentro de uma universidade, ou não sei se isso aqui é uma universidade com articulações de governo e das Forças Armadas num mesmo complexo. Tal o grau de articulação e de redes criadas entre os interesses do Sistema Nacional de Inovação voltado para a descoberta de novas armas e o Sistema Nacional de Inovação construído nas grandes universidades, nos laboratórios, etc. Para esse projeto, esse processo, na verdade, um elemento muito importante, e que vocês vão acompanhar isso sempre quando vocês forem estudar, por exemplo, o Japão, a Alemanha, todos vão ouvir sobre a importância das instituições insularizadas das pressões políticas e com capacidade de coordenação e, ao mesmo tempo, com a capacidade de eliminar os vetos que se antepõem à continuação dos grandes projetos. Na verdade, todo o processo do desenvolvimento tecnológico supõe isto, supõe a existência de núcleos pensantes com capacidade e poder de fazer tocar os grandes projetos, sem que estes sejam o tempo todo interrompidos, seja por falta de recursos, seja por oposição de natureza política, etc., etc. Pois muito bem, a ideia da Guerra Fria, e mesmo quando ela era construída, digamos, artificialmente, do ponto de vista dos Estados Unidos, ele aparecia muito forte como um elemento de garantir essa insularidade, garantir que os recursos não iriam se exaurir, garantir também que as decisões pudessem avançar na direção da busca dessa arma superior. Essa ideia também eu gostaria de introduzir um outro tema que é muito importante na questão da discussão do progresso tecnológico, que tem a ver com o fato de que é tão importante quanto os produtos criados pelo esforço inovativo é a capacidade institucional de resolver um conjunto de problemas e criar um ambiente em que o processo de inovação não se interrompa de forma sistemática. Dessa maneira, o que chama a atenção é a força das instituições militares americanas no sentido de resolver problemas administrativos, resolver conflitos de interesses, resolver processos operacionais. Este mecanismo que a gente pode chamar, que constitui, na verdade, um empreendimento tão complexo quanto os teoremas da física necessários para definir quais as trajetórias dos mísseis, estes problemas que, para as pessoas que não estão acostumadas, tendem a achar que isso, na verdade, se resolve facilmente. Na verdade, não. Na verdade, isto, para quem se move nesse terreno, sabe que a cada momento você é interrompido por conflitos de interesses. Portanto, eliminar esses conflitos, resolver os problemas administrativos e criar, então, um ambiente ideal para o sistema de inovação, isto foi feito nos Estados Unidos enquanto um empreendimento militar, e não como uma concorrência estritamente privada.